Existe um personagem em Attack on Titan considerado o soldado mais forte da humanidade, e que mesmo assim, nunca conseguiu salvar quem mais amava. Esse vídeo é sobre Levi Ackerman. Levi é o capitão do esquadrão especial dentro do corpo de exploração amplamente reconhecido como o mais habilidoso em combate de toda a humanidade na série. E se eu te dissesse que essa história não é sobre força nenhuma, é sobre o que você faz quando o seu melhor não foi o suficiente? E quantos de nós já vivemos exatamente isso? Vou te mostrar a situação que define o Levi, trazer para a vida real, e no final do vídeo eu vou te dar duas ferramentas. Uma da filosofia e outra da psicologia, para lidar com isso quando isso acontecer com você. Levi lidera o time mais habilidoso do corpo de exploração, Petra, Olu, Eld e Gunther, pessoas escolhidas a dedo, treinadas pessoalmente por ele. Antes de falar sobre a perda, preciso te apresentar quem foram essas pessoas. Petra Hall, Olu Busado, Eld Jin e Gunther Schultz. Não eram soldados quaisquer, eram o Esquadrão Especial, o time de elite pessoalmente montado pelo próprio Levi dentro do corpo de exploração. Cada um deles havia passado por um processo de seleção rigoroso, treinado diretamente sob a supervisão dele, e acumulado um histórico de combate que poucos soldados no mundo de Attack on Titan conseguiam igualar. Levi não escolheu eles por acaso, ele conhecia cada um, sabia como cada um lutava, como cada um pensava e como cada um reagia sob pressão. Era o tipo de confiança que só se constrói ao longo de anos de missões reais, com a morte sempre perto. A missão parecia controlada. O corpo de exploração estava escoltando Eren em formação fechada dentro de uma floresta densa, quando o Titã fêmea reaparece. Mais rápida, mais inteligente e mais letal. Principalmente do que qualquer Titã que eles já tinham enfrentado antes. Levi está separado do grupo naquele momento. Não por descuido, por necessidade tática. É a posição que faz sentido dentro da estratégia deles. Ele está distante demais para intervir quando as coisas começam a desabar. O que acontece nos minutos seguintes é rápido demais. Gunther é o primeiro, abatido antes mesmo de ter tempo de reagir de verdade. Eld, Olu e Petra tentam coordenar um ataque combinado. É exatamente o tipo de manobra que eles treinaram, que eles executavam com precisão. Mas o Titã fêmea não reage como um Titã comum reage. Ela bloqueia, ela antecipa, responde com uma violência calculada que desfaz cada movimento deles em sequência. Quando Levi chega, não tem mais nada para fazer. Ele olha, não fala, a expressão no rosto dele é a mesma de sempre. Fechada, calculada, impossível de ler. Mas quem assistiu essa cena sabendo quem eram essas pessoas entende o peso daquele silêncio. Ele treinou cada um deles pessoalmente. Ele escolheu cada um deles e estava a metros de distância quando foram todos mortos. E aqui está a parte que eu quero que você guarde. Levi fez tudo certo. A seleção foi certa. O treinamento foi certo. A estratégia era sólida. E mesmo assim o resultado foi esse. Pausa um segundo aqui. Quantos de vocês já estiveram nessa posição? Não em combate, obviamente, mas nessa sensação. Você preparou, você treinou, você fez o melhor que estava ao seu alcance. E mesmo assim algo saiu errado de um jeito que estava completamente fora das suas mãos. Esse é o momento que define o Levi. É o mesmo momento que a gente vai explorar pelo resto desse vídeo. Vou dar 3 exemplos, e eu quero que você pense enquanto eu falo em qual deles você mais se reconhece, independente da sua posição ou não, ok? O primeiro é o gestor que treina, orienta, dá todas as ferramentas para o time. Ele cria um ambiente saudável, investe nas pessoas, constrói um time com uma estratégia sólida e perde um projeto importante por uma crise de mercado, por uma decisão que veio de cima, por um fator externo que não dependia em nada do que ele construiu. A culpa aparece mesmo assim. A pergunta é: o que eu poderia ter feito de diferente? Não para de vir na cabeça dele. O segundo é o pai ou a mãe que faz tudo dentro do seu alcance.
Presença, amor, limites, cuidado, conversas difíceis e mesmo assim ver o filho passar por uma fase difícil que nenhum esforço conseguiu evitar. A sensação de ter falhado existe, mesmo sem nenhuma evidência real da falha. E o terceiro, o médico, o enfermeiro, o socorrista que segue exatamente o protocolo correto. Cada passo dentro do que a medicina pode oferecer e mesmo assim perde um paciente. A culpa que sobra não tem lógica, mas ela existe. 3 situações completamente diferentes, o mesmo padrão interno. Você se importou, você fez o que estava nas suas mãos. O resultado não acompanhou o esforço e a culpa apareceu mesmo assim, como se o resultado fosse prova de que você falhou, quando na verdade é só a prova de que o resultado nunca foi inteiramente seu para controlar. É exatamente isso que Levi vive depois da perda do Esquadrão Especial. E é aqui que a filosofia e a psicologia têm algo muito específico para dizer sobre isso. Primeiro fundamento. Há mais de 2000 anos, um filósofo chamado Epicteto ensinou uma ideia que parece simples, mas que muda tudo quando você realmente entende. Epicteto foi escravo antes de se tornar um dos pensadores mais influentes do estoicismo. Ele sabia, na própria pele, o que significa não ter controle sobre o que acontece com você. E foi exatamente isso que moldou o pensamento central da obra dele. A ideia é essa: existem coisas que estão sob o seu controle, suas ações, seus esforços, sua preparação e seus julgamentos. E existem coisas que não estão: os resultados, as ações de outras pessoas, o acaso, o tempo, tudo que existe fora de você. Ele chamava isso de dicotomia de controle. E o ponto central era: todo sofrimento que não precisa existir nasce de tratar a segunda categoria como se fosse a primeira, de agir como se o resultado fosse responsabilidade sua, quando ela nunca foi inteiramente. Agora aplica isso ao Levi, o que estava sob o controle dele: o treinamento, a seleção, a estratégia, a posição que cada membro do esquadrão ocupava na missão. Essas coisas, sim, eram dele. O que não estava: o comportamento imprevisível do Titã Fêmea, a velocidade da sequência de eventos, a distância física que ele tinha do esquadrão naquele momento específico. Nenhuma dessas coisas estavam na lista do que ele podia decidir. A morte dele não estava na categoria das coisas que Levi podia controlar, mesmo que a culpa apareça como se estivesse. Agora volta para os 3 exemplos que eu dei antes. O gestor não controla a crise de mercado. O pai não controla as escolhas que o filho vai fazer quando crescer. O médico não controla a biologia do paciente. O que cada um deles controla é o esforço, a preparação, a presença, a qualidade do que eles colocam nas suas mãos. O resultado nunca foi garantido por isso, e medir o próprio valor pelo resultado é como se fosse o esforço e resultado fossem a mesma coisa. E é exatamente o erro que o Epicteto passou a vida inteira tentando desfazer. Isso não significa parar de se importar. Significa parar de se julgar por aquilo que nunca esteve nas suas mãos. Mas eu sei que entender a lógica não é o suficiente. Porque mesmo depois de ouvir tudo isso, mesmo concordando racionalmente que o resultado não era sua responsabilidade, a culpa continua lá. E ela não desaparece só porque você entendeu o argumento filosófico. Existe uma razão para isso, e ela tem nome. A psicologia descreve um fenômeno chamado culpa do sobrevivente. Foi observado inicialmente em veteranos de guerra, pessoas que sobreviveram a combates onde colegas morreram. Depois, o mesmo padrão foi identificado em socorristas, em médicos, em líderes que perderam membros de time em situações de crise. O padrão é sempre o mesmo: a pessoa sobreviveu ou não conseguiu impedir a perda de alguém sob sua responsabilidade, mesmo tendo feito tudo dentro do seu alcance real, e carrega uma culpa irracional que não responde à lógica, e persiste mesmo depois de você entender que não havia mais o que fazer. Isso é exatamente o que Levi vive. Ele continua liderando depois da perda do Esquadrão Especial, continua tomando decisões, continuando missões, protegendo outras pessoas por fora. É o mesmo Levi de sempre,
Por dentro, ele carrega um peso que nunca apareceu na superfície e que nenhum resultado futuro consegue apagar completamente. É o padrão clássico da culpa do sobrevivente. A pessoa segue funcionando, mas o peso não sai. Se você já sentiu uma culpa que não tinha lógica nenhuma, por algo que estava fora do seu controle, mesmo que ainda assim não vá embora, eu quero que você ouça isso com atenção. Você não está sendo dramático, você não está exagerando, você só está vivendo um padrão psicológico real, documentado, estudado e que tem nome, e que afeta especificamente pessoas que se importam profundamente com o que fazem e com quem está sob sua responsabilidade. A dicotomia de controle te dá a lógica para entender o que aconteceu, e a culpa do sobrevivente te dá compaixão para entender por que dói mesmo assim. Você precisa das duas. Então, o que você faz com isso? Você lidera alguma coisa, uma equipe, uma família, um projeto, uma sala de aula. Você não é responsável por controlar tudo. Você é responsável por fazer o melhor com o que você está nas suas mãos. E se mesmo assim a culpa aparecer, e ela vai aparecer, ela não é prova de que você falhou, é prova de que você se importou. E essas duas coisas não são a mesma coisa, nunca foram. Levi continuou liderando depois da perda do esquadrão especial, não porque a dor passou, não porque a culpa desapareceu, mas porque ele entendeu, de alguma forma, sem nenhum filósofo para explicar, e para parar não traria ninguém de volta, e que continuar era a única forma de honrar o que essas pessoas fizeram. Você já carregou uma culpa que, pela dicotomia de controle, nunca foi sua para carregar? Conta nos comentários, eu quero ler a sua história. E se esse vídeo chegou no momento certo para você, ou se você conhece alguém carregando um peso parecido, manda para essa pessoa. Às vezes a coisa mais útil que um vídeo pode fazer é chegar na hora certa para alguém que precisava ouvir isso. Se inscreve para mais reflexões assim e até o próximo.